hoje nós iremos falar sobre o tratamento farmacológico referente à hipertensão arterial. Também vamos falar sobre algumas intervenções, né? Na disciplina de Cuidados de Enfermagem Adulta ao Serviço de Saúde, CEA, tendo como discentes a Alana, a Heloísa, a Lourdes, a Melissa, o Paulo Henrique Luiz Júnior e eu, Paulo Henrique Cortelete Santuzzi, e tendo como docente a professora doutora Andressa Garcia Nico. Falando um pouquinho agora sobre os fármacos antidepressivos, a gente tem o propanolol e o atenolol, que eles são classificados no mesmo grupo, que são os bloqueadores beta-adrenérgicos. As indicações de uso para eles são em pacientes com hipertensão, para reduzir a própria contrailidade miocárdica e o débito cardíaco. Eles também vão promover a redução da liberação de renina pelas células justaglomerulares do rim, pois vai ocasionar, né, na redução também, automaticamente, dos níveis de angiotensina 2. A sua ação central, então, é reduzir a atividade simpática. Nós temos o propanolol, que ele vai ter, né, o seu mecanismo de ação, que é o bloqueio dos receptores beta 1 e 2, ou seja, os beta-adrenérgicos 1 e 2, e o atenolol, que ele tem bloqueio seletivo para os receptores beta 1, ou seja, beta-adrenérgicos 1. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados na administração e educação do paciente. Esses fármacos eles devem ser administrados no âmbito hospitalar, pois eles podem causar uma acentuada queda na pressão arterial, e eles são contraindicados também nos casos de hipotensão, bradicardia. Eles podem, né, causar distúrbios graves na circulação arterial periférica. Alguns efeitos adversos, a própria bradicardia, pela queda abrupta da pressão arterial. Alterações gastrointestinais também pode promover a depressão e a fadiga. Agora eu vou falar um pouco sobre os inibidores da enzima conversora de angiotensina, a ECA. Nós temos o captopril e o enalapril. Essas indicações de uso, né, são que seus efeitos adversos são baixos, ou seja, eles vão causar pouca hipotensão ortostática, e eles podem ser administrados nos pacientes com asma. O seu mecanismo de ação é que eles vão atuar na própria enzima conversora de angiotensina, que é a ECA, ou seja, vai impedir então a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Falando um pouco sobre os cuidados na administração e educação do paciente, eles não são indicados para mulheres grávidas, pois podem ocasionar, né, na própria hiperplasia da calota craniana ou até mesmo a morte do feto. E os seus efeitos adversos porque a enzima conversora de angiotensina, além dela converter angiotensina 1 em angiotensina 2, ela promove a quebra da bradicilina, ou seja, ela degrada essa bradicilina que é produzida nesse processo. No entanto, uma vez que ela está ineficaz, né, ou seja, ela está inativada, essa enzima conversora de angiotensina, vai ter o aumento da bradicilina e ela se acumula nos pulmões, ocasionando principalmente a tosse. Meu nome é Paulo Henrique Luiz Júnior e agora eu vou falar sobre o medicamento amlodipina. Então, o amlodipina, ele é indicado para o tratamento de hipertensão e angina de peito devido à isquemia miocárdica. Com mecanismo de ação, ele se dá pelo efeito relaxante direto na musculatura vascular lisa, devido ao seu inibidor do influxo de cálcio. Além do inibidor do influxo de transmembrana do íon de cálcio no interior dos músculos cardíacos e lisos. Como cuidado na administração, ele deve ser ingerido por via oral. Ele não deve ser partido e nem mastigado. E também deve verificar os sinais vitais do paciente e monitorar os efeitos colaterais também, caso esteja tendo. Como efeito adverso, os efeitos adversos mais comuns que a gente tem são dor de cabeça, edema, fadiga, sonolência, náusea, dor abdominal, rubor e palpitações e tontura. Bom, eu vou estar falando agora sobre a losartana potássica de 50 mg. As suas indicações de uso para o tratamento de hipertensão arterial sistêmica, tratamento de hipertensão com hipertrofia ventricular esquerda, tratamento de insuficiência cardíaca crônica e tratamento de hipertensão e diabetes tipo 2 com doença renal.
O seu mecanismo de ação. A angiotensina 2 ela tem ação vasoconstritora e de maior absorção de sódio pelos rins, de forma indireta pela síntese de aldosterona. Consequentemente, levando consequentemente a um aumento da reabsorção de água e aumento da pressão arterial. Então, a losartana ela vai agir no corpo, ela vai impedindo a ligação da angiotensina 2 no seu receptor, ou seja, vai fazer um efeito antagônico e levando assim a uma menor produção de aldosterona, que é responsável pelo controle hídrico e pressórico do corpo. Agora eu vou estar falando para vocês os cuidados na administração e educação do paciente. Deve ser realizada a monitorização regular da pressão arterial e qualquer alteração ou valor inesperado deve ser comunicado ao médico. Durante a terapia, deve-se avaliar hipotensão e desequilíbrio hidroeletrolítico. O paciente deve evitar o uso de tabaco e álcool, como também de qualquer outra droga ou medicação sem conhecimento médico durante a terapia. Isso para não ocorrer as interações medicamentosas. O paciente também deve fazer o uso de óculos escuros para evitar a reação de fotossensibilidade durante o tratamento. E a medicação ela deve ser administrada exatamente conforme recomendado. E o tratamento ele não deve ser interrompido. Os efeitos adversos. Temos como efeito adverso o agravamento de funções renais em caso de desidratação, hipotensão, tem a hipercalemia, tem a hipotensão arterial e 4% dos pacientes apresentaram diarreia. A indicação do uso da metildopa é que ele é um profármaco que exerce sua função aí como um antihipertensivo através aí de um metabólito ativo. Já o seu mecanismo de ação, ele vai atenuar a liberação de noradrenalina, reduzindo a produção de sinais adrenérgicos vasoconstritores para o sistema nervoso central. Os cuidados na administração e a educação do paciente quando utiliza-se aí o metildopa é que ele deve ser administrado aí em conjunto com um diurético. E o metildopa, ele é o principal fármaco aí utilizado na gestação. E os seus efeitos adversos, ele vai causar aí sedação, ressecamento da boca, redução do libido e hiperprolactinemia e podem causar galactorreia e ginecomastia. A espironolactona é indicado aí na utilização como tratamento aí da hipertensão grave. E o seu mecanismo de ação, ele vai inibir de forma competitiva a ligação da aldosterona no receptor, assim inibindo a retenção de sódio e a secreção de potássio. Já nos cuidados da administração e educação do paciente, o paciente que possui a síndrome nefrótica, ela pode causar aí insensibilidade aos diuréticos. Já os seus efeitos adversos pode causar aí uma hipovolemia e hipopotassemia. Agora eu vou falar sobre o medicamento furosemida. Como indicação de uso, então, ele é um antidiurético de alça que inibe a retenção de sódio e água nos rins. Ele é utilizado nos tratamentos de insuficiência cardíaca, cirrose, síndrome nefrótica, insuficiência renal e várias outras patologias associadas relacionadas. O mecanismo de ação, então, ele é um bloqueador, ele bloqueia o sistema cotransportador de sódio, potássio e cloreto localizado na membrana celular lumial do ramo ascendente da alça L. Essa ação ela vai resultar na inibição da reabsorção de cloreto de sódio e, como resultado, a excreção fracionada do sódio pode alcançar 35% da filtração glomerular do sódio. Os cuidados que a gente deve ter na administração desse medicamento, a gente tem que ter atenção na dosagem e na via de administração prescrita, atentar também aos sinais e sintomas colaterais que pode estar ocorrendo com aquele paciente. Em pacientes internados, deve-se realizar balanço hídrico e medida do seu peso diariamente. Em mulheres grávidas são restrita esse medicamento e também deve-se verificar a pressão arterial no paciente com o tratamento deste medicamento, porque pode causar
hipotensão. Como efeitos adversos, então, a gente tem como desidratação, hipotensão arterial, tontura, fraqueza, cãibra, agravamento na função renal e aumento do ácido úrico. E também pode causar alcalose metabólica. Eu vou estar falando sobre a hidroclorotiazida. A indicação de uso dela é para insuficiência cardíaca congestiva. O mecanismo de ação dela não é totalmente conhecido, porém sabe-se que as tiazidas elas vão afetar o mecanismo tubular renal da absorção eletrolítica, vão aumentar a excreção de íons de sódio e cloreto. Assim, eles vão privar o excesso de água. Vai ocorrer a perda do potássio, a excreção aumentada de magnésio e, consequentemente, a excreção diminuída de ácido úrico. Os cuidados na administração são ingerir o medicamento junto à água, atentando-se à dose prescrita, e o medicamento pode gerar como efeito adverso hipotensão postural, bradicardia, náusea e vômito. O ácido acetilsalicílico, ele tem um uso muito disseminado por ser um medicamento de venda livre. Porém, na prática clínica, o seu uso ele é majoritariamente como um fármaco cardiovascular, agindo como um antitrombótico. No seu mecanismo de ação, em doses baixas e uso crônico, ele vai inibir profundamente a síntese de tromboxano A2 pelas plaquetas, por meio da acetilação irreversível de um resíduo de serina no ponto ativo da ciclooxigenase 1. Tratando agora dos cuidados na sua administração, o ácido acetilsalicílico ele deve ser ingerido preferencialmente após as refeições ou com um pouco de leite. O comprimido infantil, aquele de 100 mg, ele deve ser colocado na boca e deixado dissolver. Se lembrar sempre de evitar a ingestão concomitante com bebidas alcoólicas. Nos efeitos adversos, alguns que a gente pode encontrar é o broncoespasmo em asmáticos que são sensíveis ao ácido salicílico e também dispepsia, náuseas, vômitos e alguns outros efeitos do trato gastrointestinal.